Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre as minhas experiências, sobre as minhas frustrações, sobre as coisas que eu acho que têm futuro, sobre as coisas que eu acho que são do passado, sobre comportamentos que não podem se repetir, sobre tendências, mas isso é tudo uma visão minha, né? E por que razão nós estamos aqui? Por que razão nós estamos num sábado à noite, com o auditório quase cheio, assistindo uma palestra sobre empreendedorismo médico? Sabe por quê? Por causa da escassez de informação que existe sobre isso. Empreendedorismo não é uma ciência, não tem um livro-texto, não tem uma residência, não tem um especialista em quem você possa se inspirar, que você possa estudar e que você possa repetir os passos que ele fez. Porque, como eu disse, o mercado muda o tempo inteiro. E é exatamente o preparo para estas mudanças que vai nos diferenciar enquanto empreendedores. Então, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque vocês perceberam que isso não é abordado nas universidades. Ninguém fala sobre isso. Não há formação sobre isso, muito menos interesse da parte de ninguém em falar sobre isso. E por mais bem acompanhados que nós estejamos na nossa jornada até a formatura de medicina e a vida de médicos, a gente caminha individualmente. A gente pode até fazer parte de uma equipe, mas as nossas atitudes, elas são exclusivamente nossas, elas são individuais, singulares. Bom, muita gente ainda acha ou prega ou quer que nós acreditemos que a nossa profissão é um sacerdócio, que a gente tem que se dedicar 24 horas do dia a ela e que a gente não pode exigir determinadas coisas, né? Mas o médico tem que trabalhar por compaixão, mas o médico tem que ter... Eu concordo, tem que ter compaixão, tem que ter isso tudo, mas tem que viver, pagar as contas, pagar gasolina, né? A gente tem... E a gente, quando entra para o curso de medicina, entra com determinados objetivos. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o sacerdócio, eu respondo com a pergunta do seguinte: vem cá, quem aqui fez voto de pobreza? Porque se fez, está no lugar errado. A gente está no mosteiro, né? Então, medicina é uma profissão, nós temos que entrar no mercado de maneira honesta, de maneira séria, mas nós temos que fazer a coisa render de maneira mais adequada possível, sem extorquir ninguém, mas também sem sermos extorquidos, né? Sem sermos usados. Bom, qual é a imagem que o médico tem na sociedade? A imagem que o médico tem é de que é um cidadão que estudou muito, trabalha pouco e ganha muito. O que é completamente falso depois de estudar muito. Realmente a gente estuda muito, mas a gente trabalha cada vez mais por uma remuneração cada vez pior. E, no entanto, a imagem que há é que a gente está sempre numa posição socioeconômica muito privilegiada, o que não é verdade, porque socialmente a gente começa a perder importância na medida em que se proliferam as universidades, as faculdades de medicina, aumenta o número de médicos, a nossa importância naturalmente diminui. Mas, além disso, a gente... como é que eu vou dizer isso? Além dessa coisa, nós temos o fato de que interessa a determinadas pessoas e a determinados grupos que essa imagem se mantenha. Isso para preservar o status quo de outros grupos, né? Então, como é que as pessoas percebem a gente? Aqui é como os amigos acham, aqui, né, como a sociedade acha, o que a mamãe acha e o que de fato é. Só sabe a rotina do estudante de medicina e do médico quem passou por isso. Quem não passou tem apenas uma ilusão e acha que tudo é glamour, que tudo é muito bom. Eu passo por isso. As pessoas acham que a vida de neurocirurgia é muito tranquila. Não, é um glamour danado, você anda de terno o tempo todo e não sei o quê, mas não me vê relato de sangue no pronto-socorro fazendo craniotomia descompressiva. É por isso que as pessoas têm essa noção falsa. Mas vejam, existe além disso um certo pudor dos médicos em falar sobre finanças, em cobrar, em falar sobre dinheiro, em precificar o seu trabalho, em mostrar o quanto vale o seu trabalho e cobrar por isso. Isso não tem nada de errado. O que tem de errado é você extorquir, mas você cobrar pelo que você acha que vale, você prova que vale, isso não está errado não, mas existe esse pudor. Você nunca vai ver um advogado com pudor para falar sobre os honorários dele. Mas o médico é todo cheio de dedos. Não,
depois você fala com a minha secretária, depois a gente vê isso, não se preocupe com isso, quando na realidade, preocupa sim, o cara está lá e precisa comer, precisa comprar, pagar as contas dele, e isso ele vai pagar com o dinheiro que ele recebe. E recebe como? Né? Bom, outra coisa, que é também um erro grave da nossa parte, e eu padeci disso, por isso que esse item está aí, ignorância financeira do médico. Nós não temos nenhuma formação sobre gestão financeira. E isso aí faz com que a gente entre em muitas roubadas. Isso aconteceu comigo. E, se possível, quero que não aconteça com vocês. A quem interessa essa imagem de que o médico é rico, ou de que o médico tem que ser um sacerdote, e de que o médico não pode, não deve fazer cobranças? A quem isso interessa? Leiam esse depoimento. Para mim foi uma experiência de grande satisfação. Eu percebi que dispunha de mão de obra extremamente qualificada, mas extremamente barata. O médico, disso surgiu a AMIL. Quem falou isso foi o dono da AMIL, o cara que fundou a AMIL, Edson Godoy Bueno. Então veja, o que o cara percebeu? O cara percebeu que o médico é um cara que estuda muito, se qualifica muito, no entanto não sabe cobrar pelo trabalho que faz. Recebe pouco e aceita pouco. Portanto, o valor de mercado dele cai. E é muito bom vender uma coisa que todo mundo quer e que o cara se vende barato. Então, isso interessa a determinadas pessoas, a determinados grupos, determinadas forças às quais nós estamos submetidos. Então, a gente tem que entender que isso aqui interessa a alguém para poder combater. Isso não é natural. Isso é cuidadosamente planejado. Isso é cuidadosamente instilado em nossas cabeças. Vejam, anteriormente, nas gerações passadas, o cidadão que era médico, ele tinha certeza de que teria uma vida boa, teria uma vida tranquila, que não padeceria de dificuldades financeiras. E hoje não é mais assim. A medicina não é mais a garantia de uma boa vida. Hoje o cidadão, o diploma de medicina não é um título de capitalização que você tem o diploma e, portanto, você não precisa se preocupar, porque você vai ser muito bem remunerado pelo pouco que você trabalha. Isso, essa realidade começa a aparecer. Vejam que existem especialistas aqui em Teresina e em outros lugares que não trabalham na sua área de especialidade. O cara passou 3, 4 anos estudando para uma especialidade, chega aqui e vai dar plantão como clínico, ou vai dar plantão na UTI. Por quê? Porque o mercado de trabalho para ele não está tão bom. Então, essa garantia de boa vida não existe mais. Vejam, existe um número crescente de escolas, estudantes e profissionais médicos. Observem esse gráfico. 20 mil médicos por ano, 32 mil médicos por ano no fim dessa década. São 32, imagina, vamos fazer uma conta, 30 mil médicos por ano, 6 anos do curso, são 180 mil estudantes de medicina por ano. É muita gente. Mas o que mais me preocupa não é de jeito nenhum o número crescente de faculdades e estudantes e, portanto, de médicos formados anualmente. O que me preocupa mais é uma constatação minha e, infelizmente, universal, especialmente dentro do Brasil. Eu morei em Minas Gerais, eu vou muito a São Paulo, convivo com pessoas de Minas, de São Paulo, de Brasília e estou em Teresina, e posso garantir a vocês uma coisa que é mais ou menos uniforme no Brasil, é que a qualidade das escolas de medicina é cada vez menor, dos estudantes e, consequentemente, dos profissionais. Eu convivo com muitos profissionais recém-formados, tem uns geniais, espetaculares, por mérito próprio, mas tem muita gente despreparada, tem muita gente que sai da faculdade sem saber fazer um exame, tem muita gente que sai da faculdade sem conhecer termos técnicos que são absolutamente imprescindíveis. Por quê? Porque isso não é cobrado e a pessoa cria a ilusão de que não vai precisar disso, até o dia que ele cai na vida real. E quando cai na vida real, acontece uma coisa chamada pedagogia da catástrofe. O cidadão entra no mercado de trabalho, começa a ser exigido de determinadas coisas, as quais ele não estudou, para as quais ele não se preparou voluntariamente. Ele sabia que precisaria daquilo, no entanto não fez. Ele sabia que precisaria ir além do que está na universidade, do que está além do que vai ser cobrado na prova, e no entanto não foi. E isso tem um preço. A realidade sempre cobra o preço. Então isso é de todas as coisas o que mais me preocupa.
Então, no final das contas, a oferta de médicos cresceu mais do que a demanda. Não que a demanda não tenha crescido, a demanda cresceu, mas a quantidade de médicos oferecidos no mercado aumentou bastante, e aumentou mais do que a demanda. Qual é a consequência natural disso? É a diminuição do valor do trabalho do médico, é a desvalorização do trabalho médico. Em associação a isso, acontece uma diminuição do número das fontes pagadoras. Existe muito convênio falindo, muito convênio fechando ou diminuindo de tamanho. Muita gente saindo da cobertura da medicina suplementar e indo para o SUS. Por quê? Por causa da crise financeira que se instalou no país a partir de 2014. Então, existe uma diminuição do número e da capacidade das fontes pagadoras. As fontes pagadoras cada vez querem pagar menos. No entanto, o custo da medicina cada vez aumenta mais, porque medicina hoje é tecnologia. Então, quanto mais você evolui, mais caro fica, menos os convênios, as fontes pagadoras querem pagar, e aonde mais se aperta, aonde mais se diminui, quem é que se espreme mais? É o honorário médico. Os valores dos materiais, eles têm um limite para cair. Os valores do trabalho médico não têm um limite, não é comércio. Você não gastou para comprar, você não vai vender o que você comprou. Não é como um cidadão que vai oferecer, por exemplo, um parafuso de coluna ou uma mola para aneurisma, que ele tem um valor mínimo a partir do qual ele não vende. E se ele não vender, já é um negócio para ele. Nós não. Nós não temos um valor mínimo do nosso trabalho. Esse é o grande problema. Então, é exatamente nesse ponto onde acontece o maior enxugamento de custos por parte das fontes pagadoras. Então, meus amigos, hoje, antigamente ser médico, ser um bom médico era o suficiente. Hoje não é mais. Hoje ser um bom médico é uma condição fundamental, é uma condição necessária, porém não é suficiente. Além de vocês terem percebido, outras pessoas perceberam. Vejam dados publicados cientificamente em revistas indexadas. 50% dos médicos que têm mais do que 70 anos de idade ainda trabalham como médicos e têm na medicina sua principal fonte de renda, com 70 anos. 71% dos médicos têm mais de um emprego. 20% dos médicos trabalham em mais de uma cidade. 55% dos médicos tinham, em 2009, data em que esse trabalho foi publicado, uma renda superior a R$7.000. Significa que 45% tinham uma renda menor. E o que é pior, 25% ganhavam menos que R$4.000 em 2009. Ninguém imagina isso, até que você se defronta com a realidade. E a realidade é extremamente dura, especialmente para quem se ilude. Vejam esse outro trabalho publicado em 2015. 78% dos médicos têm mais de um vínculo. 75% trabalham mais do que 40 horas. 66% ganham menos que R$16.000. E vejam, 86,3% dos médicos brasileiros dizem não aguentar uma carga adicional de trabalho médico. Ou estão na sua carga total, ou já estão sobrecarregados. Enquanto isso, apenas este valor, apenas 14% mais ou menos, permitiriam um acréscimo de carga de trabalho. Isso é assustador, porque está todo mundo reclamando que está ganhando pouco e que está trabalhando demais. Isso é a materialização da diminuição do valor dos nossos atos. Vejam, um outro detalhe. 80 e tantos por cento se dedicam exclusivamente à medicina. Menos de 20% se dedicam a outras coisas. E aqui é o ponto onde começa a entrar o empreendedorismo. É aqui onde a gente pode começar a variar, a dedicar parte das nossas horas de trabalho a outras coisas que provavelmente têm a ver direta ou indiretamente com a medicina,
e a gente poderia mudar um pouco essa realidade, mudar inclusive a valorização do nosso próprio trabalho médico, porque a partir do momento em que a gente dedica menos tempo à medicina, tem menos oferta e, consequentemente, o valor pode aumentar. E vejam o seguinte, em nenhuma dessas duas pesquisas publicadas, a primeira em 2009 e a segunda em 2015, se comparou uma grandeza impalpável, bons médicos e maus médicos. Não se comparou isso, não há essa grandeza, não há um padrão, não há um parâmetro que se possa usar para definir isso. Então, como eu disse, ser um bom médico hoje já não é tudo. E além disso, eu, Daniel, percebi. Vou mostrar dois casos para vocês. Vocês estão vendo aqui é a artéria carótida interna, que sobe, bifurca em cerebral média para lá, cerebral anterior para cá. Cerebral anterior chega aqui, que é comunicante anterior. Cerebral anterior, segmento A2 ipsilateral. Cerebral anterior, segmento A2 contralateral. E tem um aneurisma aqui. Conseguem ver? Muito bem. Antigamente, até uns 5, 7 anos atrás, quando eu voltei para cá no fim de 2008, quando eu voltei, esse é um aneurisma clássico para clipagem microcirúrgica. Você tinha que abrir, fazer uma craniotomia, dissecar a carótida, afastar ela do nervo óptico, dissecar aqui e colocar um clipe ocluindo o colo, sem ocluir a artéria comunicante anterior. Muito bem. Nos últimos 7 anos se desenvolveram novos materiais para tratamento endovascular de aneurismas que permitiram tratar esse aneurisma. Mas vejam que há uma dificuldade anatômica inerente a esse caso. O colo desse aneurisma é extremamente largo. Então, se eu colocar uma mola aqui dentro do saco aneurismático, ela entra e na hora em que ela entrar, ela sai pelo colo e vai para uma das duas artérias cerebrais anteriores. Concordam com isso? Então, qual é a saída que eu tenho aqui? Eu tenho que dar um jeito de impedir a saída dessas micromolas de dentro do saco aneurismático. O que foi que eu fiz? Lembrei que eu tenho uma carótida do outro lado que se bifurca em cerebral média e cerebral anterior e que essa artéria cerebral anterior vai se dirigir para a artéria comunicante anterior. Muito bem. Então, eu entrei na artéria cerebral anterior do outro lado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, eu coloquei um stent em posição perpendicular ao grande eixo do aneurisma. Estão vendo o stent? Conseguem ver? Uma redinha bem fina. Aqui, ó. Esse stent foi colocado transversalmente aqui, quer dizer, perpendicularmente ao grande eixo da artéria cerebral anterior. Consegui preencher o aneurisma com as molas, de modo que o stent fechou a boca do aneurisma, impedindo que as molas saíssem de dentro do saco aneurismático indo ocluir a luz. E no final das contas, o aneurisma estava tratado. Isso foi feito em mais ou menos 1 hora e pouco de procedimento, com anestesia geral. Essa paciente acordou ainda na sala, e no dia seguinte saiu da UTI, com 48 horas estava em casa. O tratamento convencional disso seria uma microcirurgia de pelo menos 6 horas e mais um tanto de coisa. Quanto vocês acham que vale esse trabalho? Quem acha que vale menos de R$1.000? Levanta a mão. Quem acha que vale mais do que R$3.000? Levanta a mão. Ok. Vejam, esse foi um caso extremamente complexo. Foi o caso do ano de 2017 para mim. Esse foi certamente o caso que me tomou mais preparação, mais técnica, mais escolha de material e tudo. Uma paciente totalmente rígida, esse aneurisma não tinha rompido. Ela foi diagnosticada porque eu operei 2 irmãs. Então eu disse, isso deve ser um aneurisma familiar, vou fazer um screening em todas as irmãs, e em quase todas eu encontrei um aneurisma, nessa foi esse. Então vejam, além da responsabilidade de estar tratando o aneurisma cerebral, eu estava tratando o aneurisma cerebral de uma pessoa rígida, um aneurisma que nunca sangrou e eu não sei quando sangraria, mas sei que se sangrasse teria consequências absolutamente catastróficas. E olhem só, eu usei todos esses códigos para valorizar o meu procedimento e o valor final foi este aqui. Isso pelo convênio. Este é o valor bruto, um pouco menos de R$3.000.
que eu vou receber daqui a 4, 5 meses, descontando os impostos. Ok? Eu percebi. Mas eu trabalho no Hospital Getúlio Vargas, a única referência de neurocirurgia de alta complexidade que existe no nosso estado. E tive a satisfação de fundar lá o Departamento de Neurocirurgia Endovascular. Então, eu e mais 2 colegas somos responsáveis praticamente por todos os aneurismas que chegam lá no Hospital Getúlio Vargas. Olhem esse caso que chegou no Getúlio Vargas. Vocês estão vendo a artéria carótida aqui, que bifurca em cerebral médio e cerebral anterior, e na sua porção cavernosa, ela tem o orifício de um aneurisma gigante. Qual que seria o tratamento convencional disso? O tratamento convencional disso aqui não seria clipar aqui, porque aqui eu tenho osso em volta disso, eu estou na base do crânio. Eu não tenho como meter um clipe no colo desse aneurisma. Eu tenho 2 opções de tratamento convencional: fechar a carótida e torcer para que a carótida contralateral, através da comunicante anterior, nutra o hemisfério cerebral desse lado, ou fazer um bypass, fechar a carótida aqui e pegar um enxerto vascular e juntar aqui com aqui. Cirurgia das mais complicadas, mais mórbidas, e que eu pessoalmente nunca vi uma sair com 100% o paciente liso. Sempre tem alguma complicação. Muito bem. Então, as minhas opções anteriormente seriam fechar a carótida e torcer que a carótida contralateral tomasse conta do hemisfério cerebral acometido, ou fazer um bypass, que é uma cirurgia extremamente mórbida. Muito bem. Com a técnica endovascular, nós conseguimos tratar esse aneurisma completamente. Vocês conseguem ver que até o preenchimento do leito vascular depois do aneurisma ficou melhor. Conseguem ver? Porque o aneurisma não está mais roubando fluxo de dentro, não está mais roubando o fluxo dos vasos cerebrais. Tudo bem até aí? Muito bem. Só que tem um detalhe. Essa paciente foi operada acordada, com anestesia local e sedação. Ao fim da cirurgia, ela estava falando. Ela foi para a UTI e passou um pouco menos de 24 horas na UTI. Com esse período, teve alta, foi para o apartamento e liberou a vaga de UTI para outra paciente que poderia estar precisando. Ok? Pergunto: quanto vocês acham que vale este trabalho? Quem acha que vale menos de R$1.000? Quem acha que vale mais do que R$5.000? Muito bem. Então vejam, se eu tivesse feito o tratamento convencional, eu teria que colocar essa paciente em anestesia geral, fazer uma cirurgia longuíssima, extremamente mórbida, ou bypass, ou a oclusão da carótida. Essa paciente passaria muito tempo na UTI e muito tempo de internação, e ela teve alta em 48 horas. Muito bem. Olha o que eu recebo. Aqui é só para mostrar que a tabela é de outubro de 2017. Quanto o SUS paga por este procedimento? Ok? Com um detalhe, incluindo anestesista. Então, meus amigos, nós temos que procurar uma saída. Nós temos que valorizar o nosso trabalho e nós temos que inovar. Esse mercado está muito cheio, por isso que esses valores estão tão baixos. Mas 800 e poucos reais, incluindo anestesista, preços atualizados para outubro de 2017. E aí? O que fazer? O que fazer? Vejam, vocês estão falando de neurocirurgia, o que todo mundo acha que é a especialidade cirúrgica mais valorizada que existe pelo SUS e pelos convênios. Está aí. Eu vivo isso todo dia. No entanto, as cobranças que eu tenho das famílias desses pacientes é uma coisa enorme. Então, o que fazer? Diante disso, a gente tem algumas opções.